Pessoal, a partir de agora, nós estamos gravando, tá? E aí vamos começando. Como esse encontro a gente vai debater a questão, aprofundar um pouco mais a questão do Parque dos Ratos, as decorrências na nossa vida cotidiana, eu vou retomar um pouquinho, rapidamente, o que significou, o que significa o Parque dos Ratos. Célia, você estava presente no nosso encontro anterior, quando a gente conversou sobre o Parque dos Ratos, especificamente? Sim. Estava? Então, ótimo. Então, olha só para lembrar, o que aconteceu até o Parque dos Ratos é que tudo que nós, a humanidade, sabia, teoricamente, né, a respeito do vínculo entre o usuário de substâncias psicoativas, vulgarmente conhecida por droga, e as substâncias, eram conhecimentos adquiridos até através de experiências feitas com camundongos que ficavam presos, isolados, em gaiolas de skinners, onde lhes era oferecida comida, água e a substância. E o que se observava é que o camundongo consumia a substância até a sua morte. Isso levou a crer, né, e principalmente também por causa de usuários visíveis, né, que tentavam, aparentemente, se desvincular dos seus hábitos de consumo de substâncias psicoativas e não conseguiam. E ninguém sabia o que fazer, levou a crer que as substâncias causavam uma dependência química no seu usuário. Ou seja, devido ao uso da substância, o organismo se reorganizava de tal maneira em que o seu funcionamento, a sua operação, passava a depender também daquela substância. Bruce Alexander, um psicólogo recém-formado, que sempre operou em torno da questão das drogas, essa foi, inclusive, uma das motivações dele estudar psicologia, e morava numa cidade, em Vancouver, no Canadá, na costa oeste do Canadá, meia hora de carro da divisa dos Estados Unidos, onde as duas principais atividades econômicas dessa cidade eram um enorme presídio, era o maior presídio do Canadá, que ocupava o centro da cidade, e o porto. Por causa disso, haviam muitos imigrantes pelas ruas de Vancouver, população nativas e parentes e até mesmo ex-presidiários, parentes de presidiários e ex-presidiários, né? Então, existia uma população em situação de rua muito grande. E dentre essa população em situação de rua, era usual encontrar-se pessoas que consumiam drogas, principalmente ópio e heroína, porque grande parte dos imigrantes eram chineses, que tinham sido trazidos para o Canadá para trabalhar na construção das estradas de ferro no Canadá. Era mão de obra barata, quase escrava. Bem, a partir daí, Bruce começa a perceber que existia uma vinculação diferenciada de uso de substâncias psicoativas, né, entre esses grupos presentes nas ruas. E ele começa a perceber que essa diferenciação, mesmo usando o mesmo tipo de droga, era tanto quanto a frequência, situação e até mesmo quanto a quantidade consumida. E daí lhe vem a ideia de, pura e simplesmente, ele repetia a experiência com os camundongos, só que, em vez de todos contidos numa gaiola, ele conseguiu uma permissão na Universidade Simon Fraser, e nessa Universidade Simon Fraser, que era onde ele havia estudado,
ele isolou uma sala, e nessa sala ele construiu um ambiente de 20 metros quadrados, aparentemente amistoso aos camundongos, onde ele botou alguns objetos para os camundongos terem com quem brincar, e por isso a experiência passou a ser chamada de Parque dos Ratos. E, nessa mesma sala, ele deixou 16 camundongos isolados em gaiola e oferecia a mesma substância para todos eles, ou seja, comida, água e ópio, né? Opiáceos, para ser mais preciso, porque aí entra a categoria de heroína também. E dentro dessa experiência, ele percebe que os camundongos socializados pouco consumiam drogas e os camundongos isolados consumiam até a morte. Essa experiência levou 6 meses. Durante esses 6 meses foram feitas diferentes alternativas, produziram diferentes situações e o padrão se manteve. Ao final de 6 meses, ficou evidente que o consumo de drogas ele era vinculado à sociabilização, ou seja, existia um vínculo direto entre o consumo de substâncias psicoativas e o sentimento de pertencimento. Diversas situações, isso foi na década de 70, temos 50 anos quase, isso aconteceu. O resultado da experiência de Bruce foi proibido de ser divulgado, porque logo depois, ou pouco antes, havia sido lançado por Richard Nixon a famigerada política da guerra às drogas, e é proibido de se financiar mais pesquisas para Bruce, assim como divulgar os resultados das pesquisas por ele feitas. Isso tudo fica submerso, embora Bruce tenha continuado a operar nesse sentido, avançado em diversas outras experiências, inclusive com chimpanzés, etc. Sempre o resultado se configurando, até que surge a internet e isso ganha um destaque internacional. Para vocês terem ideia, se vocês digitarem no Google a expressão Hat Park, vocês vão ver que ela oscila em torno de 260 milhões de acessos. E se você digitar Bruce K. Alexander, ela oscila em torno de 60 milhões de acessos. Isso é absurdo, um número absurdo, né? Principalmente em se falando já o que aconteceu na década de 70. E mais absurdo ainda, porque poucas pessoas continuam a conhecer essa experiência e, mais ainda, continuam sem entender isso. Bem, dentre muitas coisas que Bruce fez na vida, no sentido de participação de diversas atividades e programas de inclusão social, no programa do governo canadense para a liberação do uso de substâncias psicoativas, uma série de outras questões. Foi lá no Canadá, exatamente com o grupo do Bruce, que surgiu o primeiro House First, o lar primeiro, né? Onde, de novo, se constatou a mesma questão, ou seja, o lar primeiro, o que acontece é que Dan Small já esteve aqui conosco várias vezes dando palestras, faz parte, pertence ao grupo de pesquisa do Bruce. Dan Small, na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, ele vendeu a casa que morava e comprou um prédio de um hotel abandonado numa região de Vancouver que era a região frequentada por população em situação de rua, prostitutos, profissionais do sexo, etc. E lá montou o primeiro House First. Só que tinha uma conjugação completamente distinta,
do que se imagina aqui no Brasil, né? Porque o que ele montou foi uma moradia coletiva. E dentro dessa moradia coletiva, os próprios usuários cuidavam de si mesmos, né? E, a partir daí, as iniciativas iam sendo acontecendo, e essas iniciativas passavam sempre por assembleias que discutiam a implantação ou não dessas iniciativas dentro desse prédio, iniciativas como, por exemplo, creche para as crianças, né? Que não havia, porque eram usuários, filhos de usuários de droga, né? Então passou a ter uma creche que os próprios moradores, ou seja, os próprios usuários, é quem comandava a creche, quem tomava conta das crianças. Eles montaram um banco dentro dessa casa, né? Dentro desse prédio, que o banco era constituído de uma mesa velha, com gavetas sem nenhum tipo de chave, um caderno, e quem era o banqueiro era um ex-funcionário de um banco oficial lá do Canadá. Então, as pessoas abriam as contas delas, e aí, se queriam depositar $1 de dólar canadense, depositavam $1 canadense. Bem, essa experiência, essa vivência do Lar Primeiro levou anos. Por causa disso, se vocês forem a Vancouver, vocês vão descobrir que existe o quarteirão social, que gera, inclusive, turismo para a cidade. Esse quarteirão social nasce por causa do Lar Primeiro, né? É exatamente no mesmo quarteirão onde teve o Lar Primeiro, é que, a partir do Lar Primeiro, desse House First, né, diversas iniciativas começaram a gerar lucro, e nesse lucro eles começaram a comprar imóveis ao lado, e aí o governo canadense acabou tendo que ceder, desapropriou todo o quarteirão e montou uma série de iniciativas como galeria de arte, uma fábrica de chocolate, que é considerado o tal do chocolate, um monte de iniciativas, né? Um monte. Um edifício enorme que foi todo transformado em residência social. Porém, também por causa desse quarteirão social, é bom realçar isso. Vancouver hoje tem a maior população de rua de todo o Canadá. Por quê? Porque as pessoas migram para Vancouver, tanto canadenses quanto norte-americanos, em busca de assistência social, em busca dessa assistência que Bruce e seu grupo dá, né? E o governo canadense não assume, quer dizer, assumiu isso, mas timidamente, né, como uma política nacional, uma política pública, e aí não consegue atender a demanda, e o governo norte-americano também não consegue atender a demanda, né? Dentro desse Lar Primeiro, dentro desse prédio, né, do House First, eles instalaram, por exemplo, uma sala para que as pessoas pudessem consumir droga seguramente, onde era entregue seringa para quem consumia droga injetada. Eles só não forneciam a substância porque não tinham como fornecer, mas, a partir do momento, conseguiram a permissão do governo canadense, passaram a fornecer, inclusive, a substância também, e a droga era consumida livremente dentro desse lugar, dentro desse quarto, né? Foi a primeira sala de consumo livre e legal de substâncias psicoativas de todas as Américas, né? Bem, então, caminhando a partir daí, o que se observou sempre em todos esses trabalhos, em todas essas vivências, né, e, consequentemente, pesquisas também, porque todo esse trabalho que foi feito no Lar Primeiro e depois se expande para o quarteirão social, obviamente teve participação de universidades, de professores, de estudantes, mestrado, doutorado, dos mais diversos cursos, né, de medicina, psicologia. Lá tem uma cadeira que chama-se Antropologia Médica, que absorve o conhecimento de cuidados, né, dos povos originários, e que também se fez presente. Então, a partir disso tudo,
foi se espalhando toda essa forma de se olhar. E hoje em dia existe no interior do Canadá algo que é pouquíssimo comentado no mundo inteiro, mas existe uma região que é permitido consumir, produzir, comercializar qualquer tipo de droga. Se você quer consumir droga, vai para lá, qualquer tipo de droga é permitido, né? E qual é o grande diferencial disso tudo? O grande diferencial disso tudo foi que eles não trabalham com a questão da vinculação da substância ao indivíduo, né? Toda essa metodologia de trabalho parte do princípio que a adição é uma questão social, não é uma questão individual. Nós vivemos numa sociedade adicta, né? E entendendo a adição como sendo uma prática, um costume, um hábito, né, que o indivíduo tem e não consegue abandonar, mesmo querendo abandonar. Então, isso, por exemplo, mas isso quer dizer que o amor pode se transformar numa adição? Pode. Se alguém tem uma relação abusiva e não deseja manter essa relação, mas não consegue sair dessa relação, você acabou de descobrir uma adição. Se alguém lê compulsivamente e não consegue parar de ler, você acabou de descobrir uma adição. Se alguém, por exemplo, só consegue passar o festejo do Natal, que é uma vez por ano, sob efeito de uma droga psicoativa, ele é um adicto. Não interessa a frequência, a quantidade, não interessa. Não, o que interessa é o sujeito, o indivíduo, ele tem algo que faz parte da vida dele que é indesejado por ele. Ele não deseja fazer aquilo e é impelido a fazer. Alguém tem alguma questão? É importante que vocês entendam esse conceito, porque ele é central em tudo que a gente vai falar daqui para frente. Edna? Então, boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma questão que já não é de hoje, que eu venho pensando durante tantos anos. Eu ensinei sobre o conceito de tolerância. E aí, eu fiquei, desde que eu comecei a frequentar esse observatório, eu tenho pensado muito nisso. Porque se você faz um paralelo com algumas substâncias, vamos dizer, um ansiolítico, né? Não sei nem se a gente pode fazer esse paralelo, tá? Mas vamos lá. Depois de um certo tempo, parece, né, que esse fármaco, o organismo produz, né, uma resistência ao fármaco. E a gente pode fazer esse paralelo com a questão das substâncias psicoativas? Pode, sim. Pode. E, assim, não é nem só com a substância psicoativa, né? Não precisa nem ter a substância. Eu vou te dar um exemplo. Bem, não sei se vocês sabem, eu atendo como psicoterapeuta, né? Eu tinha um paciente, que era um paciente que vinha de um diagnóstico de depressão há muitos anos. E, justificado pela questão da depressão, ele, durante um período, ele consumiu cocaína. Então, além de substância, além dos medicamentos indicados pelos psiquiatras dele, ele passou a consumir também a cocaína. Então, ele tinha 6
consumia quase que diariamente, porque a cocaína não era todo dia, mas quase que diariamente, 6 medicamentos, dentre eles a cocaína para depressão. E aí nós fomos trabalhando, e depois a gente vai adiantar da forma que o Observatório trabalha ao atender um adicto, né? E até que ele adquiriu confiança suficiente em mim e permitiu que eu entrasse em contato com o psiquiatra. E aí eu conversando com o psiquiatra, uma pessoa muito atenciosa, lá de São Paulo, muito atenciosa e muito envolvido com o caso também. Nós fizemos um pacto que nós íamos reduzindo a dosagem dos medicamentos paulatinamente, porque a questão era a seguinte: ninguém mais conhecia o indivíduo, o paciente, já há muitos anos, porque há muitos anos eles estavam sob efeito de medicamentos. E a coisa de algum tempo sob efeito também de cocaína. Então ninguém sabia quem era ele, na realidade. Ninguém sabia se ele era uma pessoa deprimida, se não era deprimida, se era eufórico, que diabo de coisa que ele era, né? E aí nós fomos reduzindo o medicamento. Quer dizer, nós não, o psiquiatra foi reduzindo os medicamentos, né? E ele, nesse processo de redução dos medicamentos, ele começou a reduzir também o consumo de cocaína, né? Ele foi reduzido ou houve uma... Não, ele foi reduzindo. Livre-arbítrio. Tudo absolutamente livre-arbítrio. Ele foi consultado a respeito. Nós fizemos uma reunião, nós três, eu, ele e o psiquiatra, traçamos o plano de tratamento, de atendimento dele com ele, né? Que é sempre o que eu faço. Então, foi traçado alguma coisa com ele sabendo que eu estaria permanentemente em contato com o psiquiatra, né? Se eu notasse alguma coisa, entraria de imediato em contato com o psiquiatra, até porque ele já havia tentado suicídio 2 vezes. Então, existia um receio de poder tentar suicídio de novo. E tal. Bem, e aí, nesse processo, foi reduzindo, como eu disse, o primeiro foi a cocaína. Ele parou de consumir. E aí restou os 5, sendo que um dos 5, a dosagem que ele passou a tomar para o peso que ele tinha, virou um placebo, segundo o psiquiatra. Aquilo nada dava exatamente no mesmo, entendeu? E ele começou a ficar assustado com o fato de não ter medicamento. Ele começou a ficar preocupado, e eu comecei a perceber nele que a questão da ausência do medicamento estava se sobrepondo a qualquer outra questão. E aí, o que nós combinamos, eu e o psiquiatra? Nós substituímos aquele medicamento, que a dosagem já era tão pequena e operava quase como um placebo, por um placebo, efetivamente, né? Só para ele poder manter o número de 5 medicamentos. E assim foi acontecendo, né? Porque a justificativa que o psiquiatra usava é porque, como o psiquiatra queria ir substituindo os medicamentos, que eram fármacos, né, por medicamentos manipulados especificamente para ele. Então, nós fomos, eu e o psiquiatra, né, fomos, junto com ele, reduzindo os medicamentos, e na medida que chegava a uma dosagem muito pequena, aquele medicamento era substituído por um placebo. Isso sem ele saber, né? Sem o usuário saber. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a mudar os hábitos de vida dele, ou seja, ele passou a frequentar a academia, ele passou a ter uma série de hábitos que ele não tinha mais, né? Passou a ter uma dieta que era uma dieta condizente, porque antes ele só comia besteira de sanduíche, ele morava só, quer dizer, ele morava com um companheiro dele, e os dois comiam pizza pelo caminho, né, etc. E, nesse processo como um todo, começou cada vez mais sem medicamento, e ele apresentava
sempre os mesmos sintomas, exatamente os mesmos sintomas. Né? Você podia substituir o placebo por medicamento efetivo, podia tirar, botar placebo, ele apresentava os mesmos sintomas. Não é? Você podia fazer qualquer coisa. Né? A queixa dele era sempre a mesma, que ele não conseguia ter prazer na vida, que ele não queria ter prazer na vida, etc. Ele queria ter e não conseguia. E ele havia se tornado quer dizer, se descoberto, né, homossexual ainda adolescente. E quando ele começou esse trabalho comigo, ele estava em torno de 50 anos. E isso, ao longo do tempo, né, ele foi amadurecendo, e o companheiro dele acabou que os dois romperam. E aí, desse rompimento, ele ficou morando sozinho. Ele ficou morando sozinho, de início, assustado com o fato de morar sozinho, né? E com o fato de estar reduzindo os medicamentos. E aí o psiquiatra foi e deu um placebo para ele tomar em emergência. Placebo, essa eu nunca vi falar. Deu um placebo para ele tomar em emergência, né, em situações de emergência. E ele tomava, na emergência, ele tomava e melhorava. Bem, mas nesse processo começou-se a reduzir, a retirar dos 5, porque ele passou a ter 5 medicamentos, né, e uma emergência. E o SOS. E o SOS, isso. E aí começou a se reduzir. Desses 5 medicamentos, só 2 eram efetivos. 3 já eram placebo. Né? E aí começou a se retirar medicamentos. Né? E ele, assustadíssimo com o fato de retirar medicamentos. E ele, durante um período da vida dele, ele havia praticado dança. Né? Ele tinha sido dançarino, quase que tinha se profissionalizado como dançarino e tal. Essas alturas, por causa da academia, uma série de coisas, ele já havia emagrecido muito. Ele resolveu voltar à dança. Né? Só que ele era, quando ele havia praticado dança, ele havia praticado como bailarino. E aí resolveu voltar à dança de salão. E na academia, que era perto da casa dele, era uma dança de salão heterossexual. Então, a prática não permitia ele, né? Ele não sentia vontade de se identificar como homossexual, inclusive para dançar com homem. E começou a dançar com mulher. Resultado: no meio do caminho, ele se descobriu heterossexual, se apaixonou por uma mulher, casaram-se, tiveram, inclusive, filhos. Né? Adotaram 2 crianças. E parou completamente de tomar qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de coisa. Então, assim, isso acho que responde a sua pergunta, né? Responde. Assim, o que acontece, e isso é fácil para qualquer um de nós entender disso, né? A relevância do meio social na vida de cada um de nós. A gente se enfeita para estar na sociedade, a gente usa uma roupa que é uma roupa adequada àquela situação, para estar naquela situação. Se eu vou para a praia, eu não vou de terno, eu vou de maiô, de short, né? Eu vou para a missa, eu não vou de maiô, eu vou de uma roupa apropriada. E como é importante esse sentimento de aceitação para a gente. Nós somos... O ser humano é um ser social, é o ser mais frágil existente na Terra, no planeta Terra, e outro animal tem a sua cria dependente tantos anos dos progenitores como nós. Né? E nós só existimos enquanto espécie por 2 características nossas. Primeiro, a solidariedade, a capacidade de andarmos em bando, não andarmos nunca sozinhos, né? Como
os macacos e uma série de outros animais. E segundo, a nossa inteligência, mas inteligência pensando em inteligência da criatividade, a capacidade de criar ferramentas que nos viabilizem fazer o que nós não estamos preparados para fazer a partir do nosso corpo, do nosso organismo. Ou seja, nós não temos garras, como tem um leão, que pode se matar com uma garra. Não temos dentes, como tem os gorilas, que mata-se com uma dentada. Nós não temos, nosso corpo não é preparado para o embate. Nós precisamos de ferramentas que nos auxiliem, que nos possibilitem. E aí foi isso que nós fomos construindo ao longo de todos esses séculos. Porém, ao longo de todos esses séculos, cada vez mais os seres humanos têm se distanciado um do outro. E nesse distanciamento um do outro, que é o mais absurdo que isso possa parecer, aguçado atualmente, inclusive por causa dessa facilidade de comunicação, né, que criou essa fantasia do virtual e do virtual se permitir criar afetos e sentimentos, achando que eles são suficientes para dar conta, sem um contato físico, sem um contato efetivo, né? Sem cheiro, sem gosto, sem tato. E aí nós fomos nos isolando, nos isolando, nos isolando. E nesse processo de isolamento, nós precisamos cada vez mais de facilitadores para que possamos criar nossos próprios mundos. E esses facilitadores são o que nós temos no próprio organismo, né? Hormônios, etc., que nos viabilizam nós entrarmos em contato com aquilo que nós não temos e desejamos. Carinho, afeto, acolhimento. E substâncias psicoativas são excelentes para isso. A capacidade que nos possibilita de criarmos nossos mundos. Só que a criação dos nossos mundos, muitas vezes, acaba inviabilizando a construção do nosso mundo efetivo e real. E aí isso fica cada vez mais distante e cada vez mais difícil viver sem a ferramenta. Porque, como a ferramenta viabiliza com muita facilidade a criação de um suposto mundo nosso, quando nós, né, tentamos construir na realidade, nós não sabemos. Temos que reaprender algo que aparentemente já deveríamos saber. Alguém tem mais alguma questão? Maria Pimentel? Boa noite a todos. Não, Paulo, não teria, eu acho que você coloca de forma bem clara, né? Que não deixa de ser complexa, né? Essa problemática, né? Que se instalou na sociedade, a gente que lida com isso, é o que você está falando, assim. Parece fácil, né, na sua intervenção, quando você relata a sua intervenção, mas a gente sabe que nem... Vocês estão me ouvindo, gente? Todos estão. Eu estou com fone, achei que não... Quando você relata a sua abordagem, né, que é uma abordagem integral, né, de entendimento desse sujeito como um sujeito do mundo, um sujeito que tem autonomia, que tem, e não um sujeito que se restringe à questão da droga, né? Como muitas das abordagens que a gente vê. Mas o que eu queria dizer é que, ainda assim, né, a gente no dia a dia, a todo tempo, se depara com situações muito dramáticas, né? Mesmo a gente entendendo que, na verdade, isso seria só um lugar que se ocupa, né, de drogado, de dependente, o nome que se dê, né, que a gente já consegue hoje entender que não é isso, mas muitas pessoas continuam indo para isso, né, trazendo isso como
como um lugar ainda, né, da sua vida, na sua vida, né? Então, só querendo dizer que essa é a abordagem correta, eu concordo totalmente. E essa experiência do Parque dos Ratos, já tive a oportunidade, né, de ouvi-lo falar dela, que mostra um pouco que a gente não está falando da relação tóxica de uma substância, né, mas das relações que se compõem na dinâmica da vida, mas que ainda assim, às vezes é muito difícil lidar, seja com o paciente, seja na escola, seja, enfim, né, numa questão que a gente vai se deparando ainda com a forma que isso é apresentado, né, na sociedade. E é isso, é um desafio que a gente tem de desconstruir esses consensos, né, desconstruir, inclusive, literaturas, né, que se dizem científicas, que continuam afirmando algumas desses paradigmas que a gente sabe que já caíram por terra, né? Então, é um enfrentamento contínuo da gente conseguir, fora a questão como você falou, né, da política de guerra às drogas, que são 40 anos, 50 anos, e o que ela causa, né? Então, é difícil, não é fácil, não. Seja nessa abordagem individual, seja social, seja coletiva, a gente refazer essa forma com que a sociedade olha, entende e construiu, né, esse sentido das drogas, como você sempre fala, né? Pode ter várias substâncias entendidas como drogas, né? Mas que só algumas são criminalizadas, só algumas são demonizadas, e como que a gente consegue superar isso? É um desafio. Às vezes eu fico achando que a gente avançou muito, mas algumas outras vezes eu confesso que me desanima, porque a gente segue, né? A gente tem visto a própria política nacional, né? No nosso governo, digamos assim, né? No governo que está no nosso campo, o quanto a gente ainda tem para avançar. Então, é isso. Por onde que a gente pode caminhar, né? Por onde a gente vai fazer alianças, inclusive. Quem são, né, os nossos aliados para ir construindo essa política a partir desses novos entendimentos, desses novos paradigmas. Então, a gente sempre cai de novo, né, nesse lugar aí que se consolidou, né, do entendimento do que se chama de drogas, do que se chama dessa guerra às drogas, né? Sim. É isso. Tabaco? Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que o ser humano sempre se juntou em times para resolver os problemas assim do grupo, né? Eu fico imaginando se tem um tamanho, já foi feito algum experimento com humanos para determinar o tamanho ótimo de um time para resolver problemas resolver problemas do time. E se não faz diferença também se tiver uma estrutura democrática de intercâmbio entre os times. Então, muitos times, e será que se eu tiver uma conversação, tiver instâncias que a gente possa ter uma decisão em como vai ser aplicada a verba naquele nosso time local, de um time de base, mas que tem uma comunicação com a cúpula decisória, se não faz diferença, se essa sensação
de pertencer a um grupo muito... Ter um time, assim, tipo, de 13 pessoas, e ter time, e participar de um time do bairro, por exemplo, de 300 mil pessoas. Então, você faz parte do bairro e faz parte de um time com objetivos de resolver problemas. Teria um tamanho ótimo desse time? Então, Tabaco, olha só. A tua pergunta tem muitas perguntas, né? E aí vamos dar uma de Jacques Stripador por partes. Em primeiro lugar, você tem que considerar que o indivíduo, o sujeito, é um sujeito cultural. Então, você não pode falar de um tamanho ótimo como se isso aplicasse a qualquer situação, em qualquer cultura, em qualquer lugar. Certamente, o que acontece em São Paulo é completamente diferente do que vai acontecer na Mongólia. E, portanto, a capacidade de ouvir, de falar, de se dar em São Paulo vai ser diferente da Mongólia. O que nós sabemos a esse respeito é que as tribos, né, os agrupamentos nativos no Brasil, eles tinham entre 250 e 300 pessoas. Então, quando você fala de uma tribo tupi-guarani que existisse no Brasil, o agrupamento era entre 250 e 300 pessoas. Se ele começava a crescer além disso, ele espontaneamente se desmembrava em 2 grupos, e aí ia crescendo de novo. Mas não que existisse uma lei que determinasse que era isso. O que existiu, o que se observou foi isso, né? Que existia era algo espontâneo, sem ninguém se aperceber disso, ninguém dos tupis se perceberem disso, né? Então, agora, se o que valia na cultura tupi vale na cultura paulista de 2024 ou não, isso é outra questão, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, a pergunta que você faz, que é fundamental dentro disso tudo, é sim, completamente sim, o que o sujeito, o indivíduo quer é ser escutado, independente de qualquer característica individual de cada um, todos serem respeitados igualmente, todos serem ouvidos igualmente, todos terem oportunidade de fala igualmente. Se um tem analfabeto e o outro tem pós-doutorado, isso não importa. O que importa é que todos tenham o direito de falar, o direito de escutar, o direito de serem respeitados e estarem respeitando, ou seja, as mesmas regras para todo mundo, né? Eu vou passar um vídeo agora com vocês, né, que é um vídeo sobre um programa que aconteceu na Islândia, Tabacou, e vai responder a você e a todo mundo, que é um programa chamado O Mundo Jovem. Ué? Ah, está aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Sem som. O som é só uma música.
o vídeo é maior, eu editei isso, porque é o mais importante. Ou seja, traduzindo esse vídeo para todos, né? O que aconteceu foi que a Islândia, no início da década de 90, tinha um grupo de jovens e adolescentes que mais consumiam drogas em toda a União Europeia. Foi exatamente aí que foi implantada a União Europeia e foi implantado o Observatório Europeu de Drogas e Toxodependência, que é baseado nele que a gente montou o observatório, o nosso observatório. E aí eles resolveram, esse observatório europeu ele tem por objetivo estimular a implantação de políticas públicas em toda a União Europeia, respeitando os recursos e a cultura de cada lugar. De tal forma que a grande preocupação era que, com o surgimento da União Europeia, acabava a proibição de trânsito dos cidadãos entre países. E aí surgiu uma preocupação com a questão da droga, o uso de droga, e os usuários poderiam migrar para o país que melhor oferecesse condições para ele, e com isso sobrecarregariam os serviços de atendimento ao usuário de droga naquele país. Como aconteceu com o programa de braços abertos que o Haddad montou em São Paulo, que era um programa fantástico, de excelência em termos de metodologia de trabalho, e que não aconteceu porque a direita entupiu de usuários de drogas São Paulo, criando a maior cracolândia a céu aberto do mundo. Bem, mas e aí o Observatório Europeu escolheu a Islândia para montar o primeiro programa. E por quê? Porque a Islândia é um país no Mar do Norte, extremamente frio, uma ilha de difícil acesso e que, portanto, era possível se ver o resultado de uma forma limpa, né, sem contaminação de vizinhos, de migrações, etc. E ele montou um programa lá, e nesse programa eles primeiro fizeram uma pesquisa e perceberam que o jovem adolescente islandês pouco participava da sociedade. Eles achavam que a sociedade islandesa não precisava deles, porque tinha um padrão de nível de vida fantástico, né? E, portanto, como eles pouco participavam, eles não discutiam as questões da sociedade islandesa e não havia atividade de encontro. Eles só, quando se encontravam, era para, como todo bom jovem e adolescente, para momentos de euforia, de festa, etc. E aí, para facilitar a euforia, até porque o uso de substância era liberado, eles consumiam álcool e todas as outras drogas, né, possíveis. Bem, e aí se montou um programa baseado numa questão central, num pilar central, que é estimular o convívio e a participação do jovem e do adolescente na sociedade islandesa. E, através desse estímulo, e também, ao mesmo tempo, se restringir espaços, né, onde esse adolescente ainda não estivesse se sentindo, quer dizer, capacitado para participar, como, por exemplo, da noite islandesa. Lembrando que na Islândia é muito frio e, portanto, a grande participação, à noite, principalmente, é em lugares fechados, né? E aí esses lugares fechados acabam por se tornarem lugares onde são lugares que têm uma marca específica, ou seja, eu quero jogar sinuca, então eu vou para o lugar tal, que eu sei que tem mesa de sinuca. Eu quero consumir álcool, então eu vou para o lugar tal, que eu sei que lá vai estar meus amigos. E aí eles juntaram a metodologia de trabalho do Bruce Alexander com a metodologia de trabalho de Paulo Freire, uma vez que as duas filosoficamente são muito próximas e, além disso, eticamente são praticamente correlatas, iguais, né? Para quem não sabe ainda, a esposa do Bruce é uma pesquisadora conhecida pra caramba sobre Paulo Freire.
né? Então, toda essa metodologia de trabalho do Bruce é construída também com a participação da esposa. É que a esposa faz questão de se manter fora porque ela tem um ramo de trabalho e não quer atuar dentro da questão da droga específica, né? Bem, mas, a partir daí, se estabeleceu para o jovem, primeiro, a questão que depois das 10 horas da noite, pessoas com menos de 14 anos de idade tinham que estar nas suas casas, né? Segundo, cada jovem ia ganhar 500 dinheiros islandeses, que eu esqueci qual é o nome da moeda islandesa, que é complicado para cacete, né? Para que praticasse alguma atividade extracurricular. Podia ser arte, esporte, o que fosse, mas que praticasse alguma atividade extracurricular. E terceiro, que os jovens, as escolas, deixaram de ser um lugar, um espaço de transmissão de conhecimento e passaram a ser um espaço de produção de conhecimento. Eles adotaram o que Gadot chamava, no seu livro, de escola cidadã, né? Ou seja, essa escola é um lugar que vai produzir conhecimento a partir da vivência da comunidade que está ao seu entorno, que frequenta essa escola, né? E aí se estabeleceu uma lei na Islândia onde os responsáveis pelos alunos tinham que comparecer pelo menos a uma reunião por mês na escola para discutir questões da comunidade do seu entorno. E cabia à escola se aprofundar sobre aquelas questões e propor soluções para aquelas questões trazidas na reunião. Então, essa reunião que os pais participavam era uma reunião onde estava presente todo o coletivo escolar, ou seja, os pais, os professores, funcionários, alunos, todos estavam ali presentes, né? Então, por exemplo, se no entorno da escola estava havendo muita pichação, cabia à escola produzir uma solução para reduzir a pichação, né? No entorno da escola está tendo qualquer coisa, né? As pessoas no entorno da escola, daquela escola, estão ficando obesas, né? Então, cabe à escola, até hoje se mantém, cabe à escola produzir uma solução para a obesidade, né? E assim foi feito com a questão de todas as drogas também. Era discutido na escola o que fazer e como fazer e o que deixar de fazer, né? E tabaco, o Estado fornecia recursos financeiros para a escola tinha tantos dinheiros para gastar em seus projetos, né? Então, que eram decididos pelo coletivo da escola, como e onde gastar aqueles dinheiros, né? Então, aqueles dinheiros podiam ser, inclusive, trazendo pessoas para fazerem palestras, ou trazer pessoas especialistas, inclusive de outros países, para ensinar alguma atividade que eles queriam aprender, alguma coisa que alguém tinha lido e queria trazer para aprender, para discutir, fosse lá o que fosse, né? Eles são a Islândia é muito influenciada pela cultura inglesa. Então, também fazia parte de todo esse processo, né, a relação com as universidades inglesas. Bem, eu sei que a partir desse processo como um todo, né, foi se desenvolvendo, né, o Estado islandês, por exemplo, começou a estimular a prática de esporte maciçamente. Então, se algum islandês chegava lá, né, no caso era na escola, né, na escola de referência, e dizia que queria praticar cuspe à distância e não tinha um campo adequado para cuspe à distância, o Estado islandês construía um lugar adequado para cuspe à distância, né? Não interessava do que se tratava. Eu sei que eles conseguiram reduzir em 20 anos, aquele filme que vocês viram é da década de 2010, né, o consumo de substâncias psicoativas, a ponto de, na década de 2010, um islandês em torno de 25 anos está consumindo a mesma quantidade de álcool que um islandês de 12 anos consumia no início da década de 90.
quando você chegava no início da década de 90, eu esqueci qual era o percentual, mas era muito raro você encontrar uma criança de 14 anos que não tivesse tomado um porre, jamais de um porre na vida. Era conhecido como se fosse a passagem de criança para adolescente, era tomar um porre. E também, assim como meninas que já não eram mais virgens, não por um desejo de ter a relação erótica. Não, era pura e simplesmente para ela poder se sentir mulher. E isso tinha como desdobramento uma série de coisas, inclusive de envolvimentos com substâncias psicoativas. Então, hora nenhuma ninguém tratou, ninguém criminalizou absolutamente nada, muito pelo contrário, como vocês viram, aumentaram a maioridade de 16 para 18 anos. Por quê? Porque para obrigar as pessoas a só comprarem bebida alcoólica com mais de 18 anos. Então, tinha que ter mais de 18 anos para comprar bebida alcoólica e cigarro. Né? Cigarro de tabaco. Tá? Não podia menos de 18 anos, não podia comprar. E assim por diante. Em hora nenhuma se teve ninguém internado, internação compulsória. Nós já fizemos alguns debates com esses coordenadores desse programa da Islândia. Eu acho que Maria Pimentel participou de um, não participou, Maria? Sim, eu cheguei a participar, sim. Acho até que foi mais de um, né? Foi. Que ele esteve presente. Foi tem vídeos, desdobramento depois. Tem vídeos, porque o primeiro foi com a coordenadora geral, com a Ingrid, e aí teve um segundo que foi com uma pessoa, um homem, que esqueci o nome agora, que foi o coordenador da implantação da parte esportiva, né? E que eles identificaram que quando houve a massificação da prática esportiva, mas sem que fosse uma prática de competição, sim de colaboração, foi aí que a coisa se inverteu como um todo. Né? Foi o grande momento de mudança, né, paradigmas para ele. Tá? Então, voltando, ninguém estabeleceu, né, que existia uma dependência química daqueles que consumiam cocaína, ou maconha, ou bebida alcoólica, ou fosse lá o que fosse. Esses termos eles sequer conhecem. Né? Ninguém estabeleceu ou se preocupou com nada disso. O que se preocupou foi em criar e recriar a sociedade islandesa, porque, não sei se vocês sabem, a Islândia ela é formada na sua estrutura, né? Foram ocupados por pescadores do Mar do Norte. Então, a regra básica do pescador é a solidariedade. E aí, com o tempo, com a desvinculação da sua cultura original, foi se perdendo a solidariedade e esse sentimento de estar junto. O que a Islândia fez foi trabalhar para resgatar essa solidariedade e na cultura islandesa, na sociedade islandesa, e, com a solidariedade, a participação ativa, efetiva. Para vocês terem ideia, o pai que faltasse a uma reunião dessa por mês, ele podia, porque todo fim de semana, não me lembro mais se era sábado ou domingo, havia reunião entre os alunos e os pais que fossem estar presentes. Né? Então, entre toda a comunidade. As pessoas não eram obrigadas a participar de todas as reuniões, mas eram obrigadas a participar pelo menos de uma reunião mensal. Então, o pai que não fosse a nenhuma reunião mensal recebia uma advertência. Na terceira vez, ele era obrigado a comparecer em juízo e fazer um curso de formação de paternidade ou de maternidade para eles entenderem a importância deles estarem presentes nessa reunião. Né? Então, isso não foi feito só com as pessoas mais velhas, com uma forma à vontade, né? Compareça quem quiser. Não, houve um imperativo, houve uma lei, houve uma obrigação de quem quiser comparecer, tem que comparecer, e quem não quiser tem que comparecer também. Né? Isso não é optativo. Tá? E, junto com isso, com uma redução
de drogas, do consumo de drogas e substâncias psicoativas, etc. E sem nenhuma correlação, o que aconteceu foi que diminuíram muito o nível de doenças psicossomáticas, ou seja, a saúde mental melhorou muito na Islândia, de todas as idades, e principalmente também, que eram um dos principais fatores de mortandade, eram doenças cardíacas. E aí reduziu muito com a volta da solidariedade, a volta das pessoas saberem que não estão sozinhas, que tem ali ao lado alguém. Isso, entendendo que ali ao lado na Islândia é algo muito relativo, né? Porque as pessoas moram em lugares isolados mesmo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que mora numa comunidade, uma cidade na Islândia, que tem 230 e não sei quanto, não chega a 240 habitantes, não é 1.000 habitantes, não, 240 habitantes, né? Ao norte da Islândia. Então, e essas pessoas, a necessidade de estarem em convívio, de estarem, né, se encontrando, produzindo encontros, produzindo afetos, etc., para eles é essencial. Assim, para vocês terem ideia, essas pessoas, eles criaram um hábito de fazerem viagens coletivas para lugares próximos, maiores e tal, para não casarem sempre entre si e não ter aquelas questões de doenças congêneres. Não, Célia. Não endureceram as leis antidrogas, não, Célia. Não. Continuou absolutamente com a permissão. Porque qual é, Edna, já vou te passar a palavra. Qual é a grande questão da proibição, Edna? O Estado perde o controle sobre a droga. Assim, vou te dar um exemplo. Não sei se você sabe. Edna, corta o teu som que está... Isso. Mas, Célia, Freud usou cocaína toda a vida, todo dia. Ele dizia que ele só conseguia efetivamente acordar depois de cheirar cocaína. E morreu por causa de câncer na boca, do hábito de fumar cachimbo. Qual é a diferença? A cocaína era pura. Hoje em dia, quem cheira cocaína está cheirando, junto com cocaína, pó de vidro, pó de mármore, está cheirando tudo que você puder imaginar. Né? Não tem nenhum controle de qualidade. Então, o comerciante da cocaína ele mistura várias substâncias para aumentar a quantidade. E aí, não sei se você sabe o que acontece, por exemplo, o pó de vidro e o pó de mármore são pequenas farpas, microfarpas. Essas microfarpas, elas entram no pulmão, vão para os alvéolos, e nos alvéolos ficam, cada vez que os alvéolos se contrai, ela produz um ferimento. Isso é o princípio, pode ser de câncer ou de edema pulmonar. É horrível. A morte é horrível. A pessoa morre afogada no próprio sangue. Então, se você tivesse uma questão hipotética, né? O consumo, por exemplo, de drogas não proibidas, né? Porque elas são liberadas, vocês devem se lembrar de uma iniciativa que o jornal The Intercept teve, né? Que foi pedir um delivery de pizza e um delivery de cocaína. O delivery de cocaína chegou primeiro do que a pizza. Né? Qualquer um sabe onde consome, qualquer jovem, qualquer adolescente sabe onde compra maconha, cocaína, qualquer coisa que quiser, qualquer lugar. E pior ainda do que tudo isso é porque a proibição leva o jovem adolescente, né, a fazer uso de outras substâncias que não se tem mais o menor controle sobre isso. Vou dar um exemplo para você. A droga mais consumida hoje nas raves, na Baixada Fluminense, em Londres, chama-se Special K. Special K
é um anestésico usado em grandes animais, como boi, cavalo, etc., que você compra em qualquer loja veterinária. Teoricamente, você teria que ter uma receita de um veterinário para comprar. Aí você compra uma ampola, custa R$30. Você pega aquela ampola, quebra, bota no micro-ondas, e no micro-ondas evapora e faz um pó igual a cocaína. E aí a dosagem que é usada do Special K, né, é uma unha. Por isso você vai encontrar na rua alguns jovens adolescentes com a unha do dedo mindinho grande. Ele consome Special K, porque é aquela medida que ele usa para cheirar. Só que o Special K, ele, durante a noite, ele vai reduzindo o efeito. E ele tem uma grande vantagem, porque quem usa diz que o efeito é igual ao da cocaína. Só que quem usa cocaína, né, o homem que usa cocaína tem ereção, mas não consegue chegar ao orgasmo, produzir ejaculação. Com o Special K, consegue. Então, ainda tem essa vantagem, né? E aí, durante a noite, vai reduzindo o efeito do Special K. E aí, o jovem, obviamente, o adolescente, obviamente, vai pegar outra unha, né, para cheirar. Porém, ele tem como efeito colateral alterar o batimento cardíaco do coração. Então, morre criança igual a mosca nessas raves por causa de Special K. Ninguém fala disso, né? Imagina se em Londres ia fazer uma campanha para o jovem e adolescentes não usar Special K, porque também tem aqueles que injetam, misturam e injetam na veia. Mas imagina se o esporte milenar inglês, dos lords ingleses, poderia ser, de alguma forma, ligado à produção de uma droga. Então, hoje, nas escolas públicas, isso no primeiro grau, ou seja, até a quinta série, são crianças de 9, 10 anos, o grande pavor das professoras é porque as crianças pegam aquele liquid paper, aquele líquido que você passa no papel em cima do que escreveu, né, para poder corrigir, pinta uma página inteira com aquilo, espera secar, depois esfrega e transforma em pó e fica brincando que está cheirando cocaína. Qual é o efeito que isso causa ao chegar no pulmão? Ninguém sabe. Por quê? Porque é proibido se dar qualquer tipo de aula, de instrução sobre droga. Imagina se uma escola para crianças de 7 anos, alguém vai dar uma aula sobre o uso de droga. Os efeitos danosos que isso pode acontecer. Era a antiga cola de sapateiro. Vocês lembram da cola de sapateiro? Consumo de cola de sapateiro? Sabe como é que no mundo inteiro resolveu o consumo de cola de sapateiro? De uma maneira extremamente simples. Era só pegar e adicionar 2% de amônia na cola de sapateiro. Por quê? O que acontece? Com esses 2% de amônia, quando você abrir a lata da cola de sapateiro, ela vai produzir um cheiro que é muito, mas muito enjoativo. Não é pouco, não. E esse cheiro enjoativo vai tirar a fissura do usuário. Ele vai levar uma meia hora para passar com a lata aberta. Depois ele fica com cheiro normal e o sapateiro pode usar. Eu estive no Congresso Nacional participando de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, há alguns anos atrás, falando sobre a cola de sapateiro, quando estava na moda, o desespero da sociedade era o uso de cola de sapateiro, sugerindo o uso de amônia. E a resposta que um senador deu foi: mas isso vai reduzir o consumo absurdamente de cola de sapateiro.
Ou seja, o fabricante de cola de sapateiro já conta com o consumo de usuários. E, para isso, não podia mudar. Edna, você quer colocar alguma coisa? Aquela hora você abriu o microfone. Eu queria saber se. Bom, eu acho que você já respondeu, quer dizer, aumentou, né, a lei da maioridade, né, a idade, mas não se proibia o uso da droga. Não era tolerância zero, certo? Ou era? Não, não era. Não, muito Não pelo é. contrário, não houve proibição alguma de nada. Não, é porque. O que houve é o seguinte: o vídeo, uso da droga atrapalha a prática esportiva. O uso da droga atrapalha o aprendizado de música. O uso então, da... que leis mais rígidas são essas que é falado? Primeiro foi o aumento da maioridade, né? De 16 para 18 anos. Ou seja, antes se podia comprar bebida alcoólica com 16 anos. A partir daí só passou a poder comprar com 18 anos. Certo? O segundo foi a hora de recolhimento de crianças e adolescentes, né? Até 18 anos, pessoas até com menos de 18 anos tinham que estar às 10 horas da noite em casa. E, com isso, acabava o trânsito. E aí tiveram a obrigatoriedade dos pais participarem das reuniões escolares. A ronda que era feita de noite pelos próprios habitantes, depois das 10 horas, para recolher as crianças nas ruas. E essas crianças que eram recolhidas nas ruas, os pais depois tinham que comparecer às escolas, né? Porque as escolas foram transformadas em centros cívicos, para poderem explicar por que o filho estava aquela hora na rua. Porque, se não houvesse uma justificativa plausível, o pai era repreendido e a repreensão podia chegar a ele ter que fazer curso nos fins de semana sobre paternidade ou maternidade. Entendeu? Eu entendi, mas eu fiquei pensando, lembrando lá do contrabando que existiu, né, quando foi implantada a questão da tolerância zero. É claro, não estou comparando hipótese nenhuma, mas estou pensando, será que essa garotada não contrabandeava entre 16 e 18 anos? Não precisa. Para que vai contrabandear o quê? Não precisa, eles só eram proibidos de comprar, não são proibidos de consumir. Ah, entendi. É só proibido, só entregar o dinheiro. Se o pai quiser dar bebida alcoólica para o filho, pode dar. Entendi. O que dificultou foi o acesso, mas não proibiu o acesso da sociedade como um todo. Né? Agora isso me faz lembrar, né, que eu tenho 2 filhas que fizeram marketing, né? Então, a colocação de alguns produtos, que eles chamam de marketing de guerrilha, né? Alguns produtos perto do caixa, com doce, muita doce, muito calórico e tal. Quer dizer, você facilita o acesso, né? Pela visão, né? Quando você vai para o caixa, você vê aquele produto lá chamando você nem gosta dele, aí acaba comprando, né? Pois é. Outro dado também que eu acabo de me lembrar, Edna, passou a ser proibido na Islândia, o comércio que vende alimento não pode vender bebida alcoólica.
Ah, entendi. Então, se você vai a um restaurante, não tem bebida alcoólica no restaurante. Supermercado, não tem bebida alcoólica dentro. Entendi. Onde houver alimentação e medicação, medicamento também, não tem bebida alcoólica. Entendeu? Entendi. O- Sim. Não, eu queria. Não, eu pensei que estava já no término. Eu queria fazer uma sugestão para Pode fazer. você. Então, eu não estou conseguindo acompanhar essa proposta do governo do Rio de Janeiro sobre o uso, né, as pessoas em população de situação de rua que fazem uso de substâncias psicoativas. E você, eu sei que você está super, super por dentro, desculpa o termo meio vulgar, de tudo isso que está acontecendo. Você poderia tirar assim, uns 15 minutinhos para. Eu já teve, há 15 dias atrás, foram 3 semanas, né? Que veio aquela enfermeira que falou um pouquinho e tal, mas tantas coisas estão acontecendo, né? Recolhimento compulsório de remédio, cartão de identificação, etc., etc., nessa faxina aí que eles estão fazendo, e a destruição e lá do lugar que eles dormem, lá na Praça da Cruz Vermelha, não foi? E aí, se desse para você falar um pouquinho, para me atualizar, eu gostaria muito. Mais do que isso. Coincidentemente, Edna, segunda-feira que vem, quem vai estar aqui é o vereador Paulo Pinheiro, que é médico. Conheço muito. Miguel Couto foi diretor, excelente diretor do Hospital Miguel Couto. Então, ele vai estar aqui porque ele é médico e é o presidente da Comissão de Saúde. Esse programa foi desenvolvido no âmbito da saúde, né? Ele vai estar aqui discutindo exatamente esse programa com a gente. Ah, que bom. Tá? Que bom. Aí, na segunda-feira seguinte, quem vai estar aqui é o promotor da saúde, né, do Ministério Público Estadual, que está acompanhando esse programa extremamente de perto e vai estar aqui também discutindo essa questão com a gente. Tá? Então, Quer dizer que o Paulo Pinheiro tem uma ingerência direta sobre o que está acontecendo? bastante. E foi ele que convocou a audiência pública, onde o Daniel Sorães, o secretário municipal de saúde, teve que comparecer para dar explicações, né? E saiu de lá humilhado. Quem saiu humilhado? O Daniel Sorães. Eu não entendi. Teve uma audiência pública, coisa de uns 15 dias atrás, na Câmara dos Vereadores, sobre esse programa seguir em frente da Prefeitura. E essa audiência pública, quem foi representando a Prefeitura foi o Daniel Sorães, que é o secretário de Saúde Municipal. Uhum. E o Daniel Sorães foi o primeiro a falar, e ele, ao apresentar, apresentou a quinta maravilha da Terra, né? E aí acontece que depois dele, quem falou foi o promotor. E o promotor foi desqualificando uma das tópicos que ele levantou. Os argumentos. Isso. Exatamente isso. Esse promotor que vai estar aqui conversando com a gente. Vocês todos que quiserem participar, aconselho a tomar antes um Engov, um remédio para... É bastante difícil. Vai ser bastante difícil. O que a gente vai escutar vai ser bastante difícil. Mas então, voltando
ao tema de hoje, né? A gente faz assim. Eu vou tentar resgatar pontos centrais para depois do próximo encontro, na primeira segunda-feira de maio, né? A gente voltar a esse tema, avançando mais ainda. Então, primeira questão, adições para nós no observatório é tudo aquilo que leva o indivíduo a fazer algo que não deseja fazer, mas se sente impelido a. Independente se é um hábito, se é um consumo, independente do que seja, da frequência que seja e da quantidade que seja. Portanto, o diagnóstico de adicto é feito pelo usuário e não por um profissional outro qualquer. É o usuário que se identifica como adicto ou não. Se ele quer consumir, seja lá o que for, isso é um direito que ele tem. Se ele não quer consumir e está pedindo ajuda, é uma possibilidade que tem. Nós abrimos essa porta para tentar ajudá-lo. Mas sempre e tendo como ponto de partida e ponto de chegada o direito do usuário escolher o que e como ele quer fazer. Sim, eu vou dar um exemplo para você, um outro exemplo para vocês, de um paciente que eu tive. Era um paciente extremamente rico, né? Ele era originário de uma família dona de um banco. Então, e ele era filho único. O pai dele era o acionista principal deste banco. Então, o que não lhe faltava era dinheiro. Mas, né, como filho único, ele tinha todos os desejos dele atendidos. E ele tinha a seguinte rotina de vida. Quando chegava o início do verão, né, ele tinha um apartamento que ele tinha ganho do pai para poder levar as namoradas dele em Ipanema. Então, quando chegava o início do verão, ele praticamente se mudava para esse apartamento. E lá nesse apartamento ele dava festas, dava uma série de coisas. Quando chegava no final do verão, normalmente ele estava devendo a Deus e todo mundo, a cafetões, a comerciantes de substâncias psicoativas, etc. Ele corria de volta para a casa dos pais, e quando chegava na casa dos pais, fazia aquela fila de devedores dele, de credores dele, e o pai ia quitando tudo, e normalmente ele acabava internado numa clínica de luxo que tem até hoje no interior de São Paulo. Bem, lá nessa clínica do interior de São Paulo, ele ficava durante um período, que era um hotel, tipo um hotel 5 estrelas. Depois voltava para casa. Quando voltava para casa, ele ia trabalhar no banco do pai, e aí começava a trabalhar até que chegava o verão, e tudo começava. E o discurso que havia é que ele era dependente químico, né? Inclusive, discurso feito por a equipe que acompanhava ele, de psiquiatras, etc., etc. E aí eles chegaram a mim. E chegaram a mim exatamente pelo usuário. E nós começamos a fazer um trabalho individual, e nesse trabalho individual eu fiz um acordo com ele de trazer a família dele. E aí veio a família e eu comecei a atender ele individualmente e também em companhia do pai e da mãe. A mãe falava sem parar e o pai era incapaz de falar qualquer coisa. Entrava mudo e saía calado. Até que um dia eu fiz uma proposta à família. Estava começando a chegar o princípio do verão, né? E aí eu fiz uma proposta à família. Se o
meu paciente, por acaso, precisasse vir a ser internado, ele ia ser internado no Pinel. Não ia para a clínica particular alguma. Ele iria para o Pinel. Houve um reboliço enorme. Porém, o pai, pela primeira vez, falou: eu topo. E quando o pai falou: eu topo, todos se calaram. A mãe e o meu paciente. E aí o paciente ainda tentou falar alguma coisa, o pai olhou para ele e falou assim: meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou fazendo esse acordo com o Paulo. Se você não quiser participar, não precisa participar. Agora, você, a partir de hoje, não tem mais um centavo meu. Você só tem um centavo, só tem dinheiro meu, se você topar também. Ele ficou sem saída, tinha em torno dos 30 anos, né? E acabou topando. Pouco tempo depois, eu sou chamado na casa dele, e aí, quando chego na casa dele, estavam os seguranças que tinham na casa dele, em torno dele, e ele pegando vasos que tinha na casa dele, verdadeiras obras de arte, jogando no chão e quebrando as coisas. Porque o pai já tinha dado dinheiro para ele, ele já tinha consumido o dinheiro e queria mais dinheiro. E ninguém sabia o que fazia, né? Porque a mãe estava em desespero, o filho quebrando os vasos e o pai lá em cima. E aí, quando eu cheguei lá, vi aquela cena, a primeira coisa que eu falei foi para os seguranças conterem ele antes que ele se machucasse, né? E quando o pai chegou lá embaixo, o pai olhou a cena, olhou para mim e falou assim: Paulo, qual é a sua recomendação? Eu falei: olha só, nesse estado que ele precisa se acalmar. E a melhor coisa que ele pode se acalmar é ser interno. A mãe caiu em prantos. O filho abriu 2 olhos enormes, porque estavam esperando, né, o que o pai ia dizer. O pai olhou para mim e falou: concordo. Eu falei: então, o senhor vai comigo até o Pinel, porque tem que ter alguém que seja da família dele, que se responsabilize. Ele: lógico. Fomos nós 3 e mais os seguranças, o motorista, aquela parafernália toda. Ele ficou internado no Pinel. Ao final de uma semana, ele teve alta e nunca mais consumiu cocaína na vida. Se transformou, inclusive, um funcionário exemplar. Obviamente que não foi do dia para a noite, não foi ao sair do Pinel. Ele permaneceu em tratamento comigo há algum tempo, melhorando dia após dia, foi interrompendo os medicamentos psiquiátricos, foi interrompendo a coisa toda. Pura e simplesmente, o Pinel foi um dado de realidade para ele insuportável. Alguém tem alguma questão? Olha só, então, avançando dentro dessa linha e deixando algumas questões para o nosso próximo encontro. A questão, gente, é o seguinte: o usuário de substâncias psicoativas, vamos falar disso, que é o que mais, né, chama atenção, que pode ter também o obeso, que não para de comer, sabe perfeitamente, melhor do que qualquer um de nós, quais são os malefícios que aquele hábito, que aquele comportamento dele, que aquele consumo dele lhe causa. Então, a questão não é o consumo.
Se ele não quer consumir, a questão não é o consumo. A questão é o que o leva a consumir. E o que o leva a consumir está escondido atrás do consumo. Porque essa é a função do consumo. Ele não consegue lidar com alguma coisa, alguma questão na vida dele. E, ao não conseguir lidar com alguma questão na vida dele, ele usa algo para cobrir aquilo que ele não consegue lidar. Esconder dele próprio aquilo que ele não consegue lidar. Então, é comum, na minha clínica, porque quando eu estou atendendo um usuário que não quer continuar consumindo, isso é primordial, eu faço um acordo com ele, que é o seguinte, aliás, 2 acordos com ele. Primeiro, ele não pode consumir no meu consultório, ou durante o atendimento, se for virtual. Segundo, eu não sou químico, portanto, não trato de droga. Ele pode querer falar sobre a droga o quanto ele quiser, mas eu não vou conversar com ele sobre isso, porque eu não sou químico. Então, ele pode estar sob efeito da droga, ou sob efeito da sua adição, seja ela qual for. Eu vou cuidar dele, tratar dele, conversar com ele, como conversarei em qualquer outra oportunidade. Da mesma forma, respeitando ele, escutando ele, acolhendo ele e fazendo as observações que eu achar que devo fazer. Ah, mas pode ser que ele não se lembre, isso não é um problema meu. Assim, com muita frequência, o que acontece é que o paciente vai se sentindo desnudo e, no meio do caminho, surge uma transferência, ou seja, no meio do caminho, ele acaba explodindo um ódio muito grande em relação a mim. Porque é como se eu estivesse catucando a ferida dele, que ele não tem como catucar, não consegue catucar, que ele não se sente apto a isso. Então, você começar a tratar dessa questão, o passo inicial, primeiro, é você ter um vínculo com o paciente que suporte a ele viver sem a sua adição. Porque vai fazer parte do processo, ele, dentro desse processo, em algum momento, começar a substituir a adição pela nossa relação. E aí, muitas vezes, acontece de me ligarem em horas totalmente inoportunas. Porque em vez de cheirar, resolve me ligar. Em vez de comer mais um prato de comida, me liga. Assim também como sucesso ou fracasso não é determinado pelo caminho que ele está percorrendo, se é sempre em linha reta. Não. Faz curvas, vai para frente, volta para trás. Né? Tem uma série de possibilidades, de vivências, né, que fazem parte da vida. Então, essas vivências, essas possibilidades todas estão contidas dentro dessa proposta de trabalho. E são contidas claramente discutidas com o paciente. Isso não é de uma forma subliminar, não. Isso é no início da relação. Eu falo, olha, você vai ter recaída. Isso não é sinal de fracasso. Isso pode ser sinal de saudades, isso pode ser uma opção de coisas que a gente, na ocasião, a gente vai ver é fruto de quê. Mas o que não pode
é a gente achar, acreditar, entender, né? Ou exigir desse paciente algo que nenhum ser humano tem, que é uma trajetória retilínea de vida. Nenhum de nós temos. Todos nós já usamos a tal da segunda-feira para começar a fazer academia, para começar a fazer dieta, para começar qualquer coisa na vida. E aí se estabelece padrões, né, comportamentais para as exceções, né, que são completamente alheios dos nossos costumes, da nossa cultura. Eles são submetidos a um grau de exigência absurdo. Grau de exigência esse que nenhum de nós cumpre, mas que eles têm que cumprir. O que só aumenta o fracasso, a sensação de fracasso, a sensação de desespero e a sensação de que não vou conseguir. E o que a gente mais precisa trabalhar com essas pessoas chama-se autoestima. Porque a hora que eles entenderem que eles são capazes de produzir a vida, né, dentro da possibilidade que ele tem de recursos como um todo, não um recurso, seja financeiro, ou seja atlético, ou seja, não, recursos como um todo, ele vai conseguir viver a vida dele dentro da possibilidade dele e construir a felicidade dele. Mas para isso é necessário a autoestima. E a autoestima é aquela coisa assim que é grão a grão. Você tem que comer a espiga, né, grão a grão. Não achar que você vai engolir a espiga como um todo. Você não vai. E saber também que esse sujeito está inserido dentro de uma sociedade, né, que, em sua grande maioria das vezes, essa sociedade que ele convive são de pessoas que frequentam este meio, são usuários também. Então, ao abandonar o uso, ao abandonar a adição, ele está abandonando um estilo de vida, onde nesse estilo de vida estão contidos amigos, lembranças, parentes, afetos. E aí não é possível se exigir que essa pessoa, pura e simplesmente, abra mão disso tudo de um dia para o outro, como se nada disso existisse na vida dele. Como se na vida dele fosse resumida a usar ou não usar determinada coisa. Não. Não é. As pessoas, por exemplo, sob efeito de cocaína, elas ficam com uma sensibilidade muito mais apurada. O homem tem um desempenho sexual muito maior, no sentido de ter ereção, não a ejaculação. Como é que ele faz para, de repente, lidar com o fato que ele pode ficar broxa? Não é simples. Nada disso é simples. Não existe uma coisa que leve nenhum de nós a sermos o que nós somos. Nós somos um conjunto de coisas. E essas pessoas é uma pessoa como qualquer outra, que é um conjunto de coisas, no qual faz parte do conjunto essa coisa de usar uma substância, comer demais, assim como cada um de nós aqui tem uma característica que é própria, que é sua. Portanto, não tem como estabelecer uma regra para todos nós. Nem para eles, nem para ninguém. Então, a gente começa a se aproximar do que é extremamente difícil. Porque você lidar com uma adição, você lidar com a família, com os amigos, com os hábitos, com os costumes, com tudo mais. E, normalmente, o adicto é uma pessoa extremamente inteligente, sensível e um denunciador. Ele está denunciando algo que existe no entorno dele, que, mais do que ele, além dele,
outras pessoas muito próximas a ele vivem também e não têm coragem de denunciar. E ele não suporta o silêncio. Então, ele, quando se manifesta, ele vai se manifestar sobre algo que as pessoas ao seu redor não querem escutar, não querem saber, querem mais do que ele esconder. E aí é muito, muito difícil. É melhor colocar ele num lugar de doente, de adicto, dependente que os outros têm medo. Por isso que a gente, no curso de graduação em enfermagem, existe uma baixa procura pela saúde mental, sabia? Isso. Porque a gente... muito mais fácil usar protocolos de terapia intensiva, protocolos para cuidar numa emergência, protocolo para isso, protocolo para aquilo, do que ter essa... primeiro, né, a gente desconstruir essa onipotência que muitas vezes a gente, na graduação, a gente produz nos formandos, né? Uhum. Quer dizer, tem até uma ambivalência, né? Ao mesmo tempo que eles se sentem onipotentes, eles sentem, eu não sei nada. Então, eles lidam, né, com essa ambivalência. Mas, de alguma maneira, a saúde mental, né? Você lidar com as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, a gente está muito próximo da determinação social, etc. E aí você vê, né, que para você produzir saúde está muito além das quatro paredes do CTI, sabia? Porque eu comecei a minha formação, eu fui intensivista, eu me achava o máximo. Mas eu sempre quis trabalhar na saúde mental. E aí, depois de 11 anos no CTI, nessa trajetória toda, eu também estudava saúde mental, até que eu decidi, né? Porque eu falei, gente, eu estou atendendo 8 pessoas, 6 pessoas, e se pensar essa relevância, esse mundão que tem lá fora, né? E aí eu resolvi ir para a saúde mental. Mas essa questão da recaída, ela é muito difícil para a gente lidar com isso, sabia? Muito difícil. Por isso que é importante também que a gente fique em terapia, porque às vezes a gente faz algumas apostas, né? Aí volta a história da onipotência. Aí a gente é que tem recaída. É verdade, Edna. Nós somos humanos também, né? Mas olha só, eu acho que a grande questão da saúde mental é que dentro dessa cultura positivista, né, você não tem como operar o inconsciente, né? Ou tirar uma radiografia do subconsciente e descobrir onde que está deslocado no subconsciente alguma coisa para fazer uma cirurgia e colocar no lugar devido, ou dar uma medicação, ou qualquer coisa do gênero, né? Assim, a questão da saúde mental é muito mais uma questão social do que uma questão individual. E aí a gente passa por lugares que nós somos impotentes mesmo, né? Fica muito difícil. Pessoal, a gente vai terminando por hoje. Eu adorei conversar sobre isso com vocês. A primeira segunda-feira de maio
a gente retoma tudo isso para ir avançando cada vez mais. Grande abraço para todos. Quer dizer que semana que vem é o Paulo Pinheiro? Paulo Pinheiro. Tá bom. Exatamente. Tá? Tá bom. Então, combinado. Até lá, pessoal. Obrigada, até segunda. Boa noite. Boa noite. Um beijo para todos. Noite.